Nesse vídeo eu vou falar um pouco para você sobre a paz que provém do Espírito Santo de Deus, que não é uma paz natural, meu irmão, mas sim uma paz sobrenatural. A paz que provém daquele que se entregou ao Senhor Jesus, que decidiu ter uma verdadeira vida com Ele, dia após dia, buscando a sua presença, buscando a sua glória para dentro da sua vida. Isso é maravilhoso. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, clicando nesse botão aqui embaixo de inscrever-se, ativando o sininho para as notificações e não perder mais nenhum vídeo que eu estarei postando aqui sobre o fruto do Espírito Santo, que eu creio que está abençoando poderosamente a vida daqueles que creem. Esse sininho, quando ativado, ele vai avisar você sobre o próximo vídeo que eu estarei postando aqui, todas as terças e sextas, às 20h30 da noite. Então, falando um pouco sobre a paz do Espírito Santo dentro de nós, dentro daqueles que se entregaram para o Senhor Jesus, não é uma paz que provém do mundo, meu irmão. Não é uma paz que a gente encontra em qualquer esquina. Não é uma paz que a gente encontra nas pessoas, nas coisas desse mundo, mas sim uma paz sobrenatural. Por que ela é sobrenatural? Porque a gente vai ver essa paz brotando dentro de nós justamente naqueles momentos de dificuldade, justamente naquelas situações que para o mundo parecem desesperadoras, mas que para uma pessoa que tem uma vida com Deus, os momentos de dificuldade, a gente sabe, eles vêm, mas eles passam. Então, nesses momentos, nas mais diversas situações da nossa vida, em que a gente deveria se descabelar, a gente deveria buscar a ajuda de alguém, eu sei, não tô dizendo que buscar a ajuda de alguém é algo que a gente não tem que fazer, mas em primeiro lugar, aquele que tem o Espírito Santo, a gente busca primeiro no Pai, o nosso refúgio, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, e justamente essa confiança de que Deus está zelando por nós, de que Deus está guardando a nossa vida, nos permite nos achegar a Ele em primeiro lugar, colocá-lo em primeiro na nossa vida, e é isso que nos traz uma paz verdadeira, uma paz que o mundo não entende. Uma pessoa que ainda é carnal, que vive com a mente nas coisas do mundo, ela não entende, mas aquele que tem o Espírito Santo vive espiritualmente. Essa paz não vem do mundo, e para demonstrar isso, lá em João 14:27, que diz assim, é o próprio Senhor Jesus dizendo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome do Senhor Jesus, veja a importância do nome do Senhor Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, meu irmão. Ou seja, essa paz que provém do Espírito Santo é a paz do próprio Senhor Jesus, quando Ele veio aqui nessa terra em forma de carne, mas também o próprio Filho de Deus. Então, essa paz que Ele mostrou aqui entre nós, vem para dentro de nós quando recebemos o Espírito Santo. E Ele diz que Ele não dá essa paz como o mundo dá, porque a paz que o mundo oferece, ela é passageira, ela é momentânea, assim como tudo que existe nesse mundo. Um dia vai passar, um dia vai acabar, até mesmo a nossa carne vai se desintegrar, mas é o Espírito que vai permanecer, é a alma que permanece, a nossa alma é eterna, é por isso que elas têm que estar ligada ao Espírito, é por isso que a gente só encontra paz quando recebemos o Espírito Santo, quando temos uma vida com Deus, porque é espiritual, é eterno. Jesus, ele diz isso, que o Consolador virá, que ele iria enviar o Consolador justamente para isso, para que tivéssemos a paz
que Ele tem. É essa paz que em meio às aflições ela se manifesta. Quando vem alguma luta, algum problema, alguma dificuldade que muitas vezes bate a nossa porta de repente. Eu já passei por situações assim, que era algo assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, no momento que eu recebi a notícia do problema, eu logo repreendi, eu logo usei a fé. Foi uma questão no meu trabalho, sabe? Chegou uma carta no meu trabalho falando que se eu não regularizasse aquele problema, eu iria pagar uma multa grande, né? Porque tinha um problemazinho no meu registro de trabalho. Aquela carta, ela veio como uma bomba, assim, de repente. Mas o que é que eu fiz de imediato? Eu repreendi em nome do Senhor Jesus. Eu usei a minha fé naquele momento. Naquele momento eu estava com uma carta, tipo um ultimato, né? Mas ali, quando eu vi, eu logo repreendi em nome de Jesus. Ou seja, eu usei a minha fé. É no usar a fé no nome de Jesus que faz a diferença na situação, entende? E logo quando eu terminei de ler, tudo bem, eu fui clamar a Deus. Eu me coloquei diante dele, me tranquei no banheiro, me coloquei diante dele, revoltada. Eu não aceito isso, Pai. Se a pessoa que solicitou aquela carta, né, o conselho lá, não aceitar a minha justificativa, eu vou ter que pagar uma multa. Eu não aceito isso. Ou seja, eu me revoltei naquela situação. E por essa revolta, Deus, muitas vezes nas situações que a gente passa, Deus, ele quer ver a nossa revolta. Ele quer ver a nossa fé em forma de revolta. Não é uma revolta que eu vou sair quebrando tudo. Não é isso. É uma revolta da fé, de que eu sou de Deus. Quem me justifica é o Pai. Quem me justifica é o próprio Deus, é o juiz, o nosso Deus. Então ele é por mim. Se eu sou com ele, ele é comigo. A certeza que a gente tem de que Deus é conosco é quando a gente é com ele. Então eu me coloquei diante dele. A minha escolha foi essa. Não foi me desesperar, foi me colocar diante de Deus e dizer, meu Deus, eu não aceito isso. Isso aqui vai ter que dar certo. Eu não vou pagar multa nenhuma. Eu não vou perder o meu dinheiro nisso daqui, não. Porque é um dinheiro que a gente luta, que a gente oferta ao Senhor, que a gente glorifica o nome de Deus com a nossa vida financeira também. Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que glorificar o Pai. Então eu não aceitei aquela situação. Só tô demonstrando aqui pra você que quando vem uma luta, uma guerra, a gente tem que colocar na frente o Senhor dos Exércitos. Não é por acaso que ele tem esse nome, Senhor dos Exércitos. Você vai encontrar isso lá no Antigo Testamento, que ele era chamado, o nome do Senhor é Senhor dos Exércitos. Então ele vai à frente nas nossas guerras. E quando a gente sabe disso, por isso que é uma fé inteligente, porque é uma fé que pensa, não, se ele é o Senhor dos Exércitos e eu sou serva dele, eu sou filha dele, então ele vai comigo, ele vai estar à frente nessa guerra e eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Então eu determinei ali e depois eu fiquei em paz. Eu dormi à noite. Ou seja, eu fiz o que eu tinha que fazer depois. Depois eu fui, peguei as coisas que eu tinha para justificar aquilo, com a certeza, né, de que ia dar tudo certo. Eu fiz o que eu tinha que fazer e deu tudo certo. Depois de uma semana, mais ou menos, tudo se resolveu. Nesse meio tempo, eu não fiquei aperreada. Eu dormi em paz. Às vezes até eu me esquecia. Eita, tem aquela questão lá da carta. Mas eu fiquei em paz. Eu lembro que eu fiquei em paz. Por quê? Porque em primeiro lugar eu coloquei diante de Deus aquela situação. Eu coloquei a minha vida ali, nas mãos dele. E é isso que a gente tem que fazer sempre. É fácil? Não é, porque no momento a nossa visão pode ser tampada por causa do problema. Mas o Espírito Santo, ele nos convida a usar a fé. É essa paz em meio às aflições que Jesus, ele fala lá em João 16:33, que diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que versículo que nos diz muita coisa. Tenho dito essas coisas, esse versículo anterior que eu falei para vocês de João 14, no versículo 16, Jesus, ele fala: tenho dito essas coisas para vocês, tudo isso aqui para vocês, para que tenhais paz em mim. Em Jesus a gente tem paz.
paz. Porque aí a gente vai estar vivendo com Ele as nossas guerras. Tudo, os momentos bons e os momentos difíceis, a gente vive com Ele. E Ele comprova, Jesus, Ele não enganou ninguém. Ele não disse, você vai entregar a vida para mim e vai ser um mar de rosas, você não vai passar por nenhuma luta. Não, Ele nunca disse isso. Pelo contrário, Ele fala a verdade. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele falou, no mundo passais por aflições. Então é uma certeza de que a gente vai passar. Que não adianta a gente se descabelar, porque tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. E essa é a palavra de Deus. Então a gente pode ter confiança nisso que Jesus está dizendo. Porque Ele mesmo passou por aflições. A Bíblia relata que Ele passou por perseguições, por momentos de angústia. Mas Ele passou, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. O nome dEle é usado por aquele que crê para vencer essas aflições. Ele diz, tem de bom ânimo. E eu estava refletindo aqui, e bom ânimo é a resiliência na nossa vida. O bom ânimo é a gente um dia vir um momento de dificuldade, a gente passar e no outro dia a gente continuar lutando, a gente perseverar, a gente não desistir. Por mais que o dia passado foi difícil, talvez a gente tenha cometido algum erro e tal, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu vou continuar lutando, eu não vou desistir. Esse bom ânimo é a gente não desistir jamais. Você tem um problema para resolver, você tem alguma coisa para fazer, não desista, continue, fique firme, não pare, vá em frente, em nome do Senhor Jesus, até conquistar a vitória, até você conquistar a glória do Senhor na sua vida. Ele venceu o mundo, então se a gente serve a Cristo, a gente vai vencer também. Glória a Deus, glorifique o nome de Deus aí onde você está nesse momento, engrandeça o nome do Pai, porque quando a gente engrandece o nome do Pai, o diabo tem que fugir, ele odeia quando a gente glorifica o nome do Senhor Jesus. Isso traz uma alegria tão grande pra gente, né, meus irmãos? Porque quando a gente tem certeza disso, que o diabo odeia, quando a gente glorifica o nome do Pai, aí é que a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que fazer o diabo cair por terra e fugir de perto de nós, em nome do Senhor Jesus. No próximo versículo que eu queria dar pra vocês, a questão da nossa intimidade com Deus, da nossa vida com Deus, a gente viver com Deus dia após dia por dia. Então, lá em Filipenses 4, versículo 6 e 7, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que versículos gloriosos. E o que é que ele diz aqui no versículo 6? Que é pra gente não se inquietar com as coisas que acontecem aqui, com os cuidados dessa vida. Mas antes, o que é que a gente tem que fazer? Olha o que é que ele diz pra gente fazer. Que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Ou seja, ele nos dá a dica de o quê? De orar, de falar com Deus, de colocar diante de Deus aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando. É isso daí que vai fazer a diferença, porque a partir do momento que a gente se coloca diante do Pai com sinceridade, agora tem que ser com sinceridade, falando tudo que a gente está passando ali, tudo que a gente está vivendo, porque ele vai interceder por nós. É uma certeza. Ele intercede pela nossa vida. E com ação de graças, ou seja, no mesmo momento em que a gente está se derramando ali, derramando a nossa alma diante de Deus, precisamos agradecer. Temos que agradecer. Agradeça pelas lutas, agradeça pelas aflições, porque tudo isso é uma maneira que Deus usa, que Deus permite, né, acontecer na nossa vida, muitas vezes, para que a nossa fé continue ativa. Então, não se engane, as aflições para aquele que já recebeu o Senhor Jesus
Jesus como Senhor e Salvador, essas aflições elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer. Nos fortalecer o quê? A fé, a nossa confiança em Deus, porque se não tiver luta, se não tiver situações hostis que façam a gente manifestar a fé, como é que ela vai crescer? Como é que a fé vai se aperfeiçoar, né? Então são lutas, são guerras que Deus ele permite que é pra gente crescer, se vitaminar na fé. Ele diz no versículo 4 e 5, antes desses dois versículos que eu falei pra vocês: regozijai-vos sempre no Senhor. Ele fala aqui da alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrem-se no Senhor. Mesmo que a luta venha, alegre-se. É difícil, mas é algo que o mundo não entende. O mundo acha que a gente vai se prostrar, se render ao problema. Não nos rendamos aos problemas. Glorifiquemos o nome do Pai. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. E o que é equidade? É as nossas atitudes, é aquilo que a gente faz, que a gente demonstra para as pessoas que estão ao nosso redor. Seja a nossa equidade notória, ou seja, todos vão ver a nossa reação. Tem uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. E a gente tem que demonstrar o quê? A glória do nosso Deus em meio a essas situações. Por isso que eu repreendi na hora aquela carta. Eu tava com o meu tio ali e naquele mesmo momento ele tava ali comigo vendo a carta. Mas eu não quis saber, eu repreendi. Essa carta aqui tá repreendida em nome do Senhor Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus. Ou seja, eu demonstrei a minha fé ali. E isso serve de testemunho da nossa vida com Deus para outra pessoa. A gente vai estar evangelizando no meio disso tudo. Por isso que ele diz: perto está o Senhor. Ele está perto. Ele está juntinho da gente. Não se apavore. Não se descabele. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. E a cada situação, a gente tem a oportunidade de usar a fé. A gente tem a oportunidade de confiar no Pai, de confiar em Deus. Essa intimidade é uma inclinação para o Espírito. Quando a gente se inclina para o Espírito Santo, a cada situaçãozinha da nossa vida, seja um detalhezinho minúsculo, insignificante, mas esse inclinar-se para o Espírito nos traz a paz, porque isso provém de uma intimidade com Deus, para demonstrar que essa inclinação, ela se renova. E esse versículo tá lá em Romanos 8:6, que diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Justamente esse exemplo que eu dei, o testemunho meu que eu dei agora. Eu me inclinei para a fé, para usar a fé. Então, isso me trouxe vida para continuar e paz, para ficar em paz. Ficar em paz na confiança, porque isso aí vem da confiança. Os dois primeiros frutos não são amor e alegria? O amor que a gente tem a Deus, um amor sobrenatural, um amor sacrificial, um amor que representa o quê? A nossa intimidade com Ele, a nossa vida com Ele, total, íntegra. Esse amor traz a alegria em meio a qualquer situação. Vem aflições, vem lutas, mas a gente se mantém. Por quê? Porque esse amor está sustentando a gente. Esse amor é o que vai permanecer até a eternidade. Então tudo isso, uma coisa conecta a outra. Esse amor, essa alegria traz a paz, porque representa a nossa confiança em Deus, representa a nossa relação com Deus, a nossa relação de filho com pai, pai e filho. Então é a confiança. Ele diz que a inclinação da carne é morte. Por quê? Porque se a pessoa está se inclinando mais para a carne, então ela não está com a mente no espírito, ela está com a mente na carne, nas coisas daqui dessa terra, tá se afligindo por coisas daqui e tá achando que não tem mais esperança, que não tem mais solução. E o diabo se utiliza disso também para jogar mentira, dizer que sim, não tem solução, não tem saída, mas isso tudo é mentira. Tem saída sim, quando a gente se inclina pro Espírito, quando a gente pensa nas coisas do Espírito.
então a gente vê que tem saída. Quando a gente medita na palavra de Deus, a gente vê que tem saída. Porque essa palavra aqui é vida, ela é espírito e vida. Essa palavra, ela não é apenas a letra, não está contando apenas uma história verídica, ela é o próprio Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o entendimento, é a sabedoria. Então, quando a gente se inclina para isso, a gente tem vida e paz. Lá em Isaías 26:3, ele fala da confiança. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, se a gente confia no Pai, a nossa mente vai estar firme nele. Quando vierem as situações, a gente logo vai lembrar, eu não tô sozinho, meu Deus está comigo. Então a gente vai lutar junto, a gente vai vencer junto, a gente vai para essa guerra junto, a gente vai conseguir. O diabo muitas vezes vem jogando pensamentos de negatividade, de não tem mais jeito, você não consegue, você não vai conseguir, é tudo mentira. Amarre e repreenda esses pensamentos em nome do Senhor Jesus, porque tudo isso é mentira. A verdade é que Deus está conosco, a verdade é que o Pai zela por nós a cada momento, e quando a gente demonstra essa confiança no Pai, Ele vem ao nosso favor. E para finalizar, lá em Mateus 5:9, Ele nos traz essa promessa maravilhosa, gloriosa, que diz: bem-aventurados, felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, aqueles que espalham a paz proveniente do Espírito, serão chamados filhos de Deus. Então, espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Espero que esse vídeo tenha aberto o seu entendimento para colocar ainda mais a sua confiança no Pai. Isso serve para mim, principalmente, que eu tô aqui como a serva do Senhor pregando a palavra dele. Isso serve para mim acima de tudo. E eu peço a Deus todos os dias para que ele me ajude a fazer com que as minhas atitudes sejam essas, conforme a palavra dele, para que a minha equidade seja notória a todos os homens, a cada dia, a cada situação, no meio da nossa família e tudo mais, porque a gente precisa mostrar de quem somos filhos. A gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer a quem servimos. Se a gente diz que se entregou para o Senhor Jesus, então a gente não pode ficar só na palavra, a gente tem que zelar todos os dias para cumprir com essa palavra, né? Com essa verdade. Então isso aí vai se cumprir no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, em tudo aquilo que a gente passa. Por isso que Deus ele permite as aflições, por isso que ele permite as dificuldades, os momentos em que a gente vai usar aquele momento ali para se fortalecer nele, para lembrar, não estamos sozinhos, pra gente vencer, pra gente ir pra cima do diabo e vencer. É isso que a gente tem que fazer, assim como Davi fez lá com Golias. Ele foi pra cima, enquanto os outros, os soldados israelitas, eles se esconderam, mas Davi não. Davi era um menino ainda, mas já tinha sido ungido com o Espírito Santo, e ele foi pra cima do gigante. Ele não viu Golias como um gigante, ele viu Golias como um incircunciso pecador, ou seja, ele viu Golias como aquele que seria derrotado pelo Senhor dos Exércitos. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente tem que derrotar um Golias todo dia. A gente tem que derrotar os problemas em nome do Senhor Jesus todo dia. Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça que no próximo vídeo a gente vai falar aqui sobre um aspecto do fruto do Espírito Santo que a gente tem que lutar para aperfeiçoar na nossa vida. A paciência. Esse é um aspecto que eu tenho que aperfeiçoar muito na minha vida, mas eu tenho a ajuda do Espírito Santo para isso, porque eu sei que tá aqui, mas eu creio que cada um desses aspectos são aperfeiçoados ao longo do processo. Então é algo que a gente tem que buscar. Então, até a próxima, meus irmãos.